Olá, pessoal! Hoje iremos aprender análise combinatória. Análise combinatória é a área da matemática que trata de problemas de contagem. Dentro de análise combinatória, vamos estudar princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Determina o número de possibilidades de ocorrência de um evento, sem a necessidade de descrever todas as possibilidades. Aqui tem um exemplo para você entender melhor esse conceito. José tem 2 bermudas e 4 camisetas. De quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir usando uma bermuda e uma camiseta? Como vocês estão vendo aqui, é um problema de contagem. Então, aqui, vou colocar as bermudas de José e aqui as camisetas. A bermuda que José tem é preta e branca. As camisetas são preta, branca, cinza e verde. Preta, branca, cinza e verde. Então, aqui eu estou colocando a árvore das possibilidades. Estou demonstrando todas as possibilidades que José pode se vestir. Então, José pode vestir bermuda preta com camiseta preta, bermuda preta com a camiseta branca, bermuda preta com a camiseta cinza, bermuda preta com a camiseta verde. Ou bermuda branca com camiseta preta, bermuda branca com camiseta branca, bermuda branca com camiseta cinza e bermuda branca com camiseta verde. Então, como vocês estão vendo, foram 8 possibilidades. Então, não precisa fazer essa árvore das possibilidades. Basta colocar a quantidade de bermudas vezes a quantidade de camisetas e multiplicar. 2 vezes 4, 8. 8 possibilidades, como vocês estão vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Foram 8 possibilidades que José tem para se vestir com 2 bermudas e 4 camisetas. Vamos ver mais outro exemplo. Um restaurante oferece no cardápio 3 saladas distintas, 5 tipos de carne, 4 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja comer uma salada, uma carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras ela pode fazer o pedido? Quando o problema fala de cardápio de comidas que tem no restaurante, basta você multiplicar os valores que tem no problema. 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 3 saladas, 5 carnes, 4 bebidas e 3 sobremesas. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 3, 180. Então, esse restaurante tem 180 pratos diferentes para servir aos seus clientes. Já nesse outro exemplo, fala de algarismos, fala de quantidade de números que podem ser formados. Considere os algarismos 2, 4 e 7. Quantos números podemos formar com 2 algarismos? Então, se é com 2 algarismos, eu posso formar 22, 24, 27, 42, 44, 47, 72, 74 e 77. Eu formei a árvore das possibilidades e vou resolver pelo princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Aqui, como vocês estão vendo, deram 9 números. Então, a resposta, a quantidade de números vai ser 9. Pelo princípio multiplicativo, devemos fazer o seguinte. Se na questão está pedindo 2 algarismos, coloco 2 espaços, boto um sinal de vezes. E se aqui tem 3 números que eu posso começar nessa primeira possibilidade,
eu coloco 3. Nessa segunda possibilidade, posso escrever 3 números também, como vocês estão vendo, ó. Posso escrever o 2, o 4 e o 7. Então, tem 3 números. Então, 3 vezes 3, 9. Esse 9 está se referindo à quantidade de números que eu posso formar com 2 algarismos. Já na outra pergunta, ele está falando com 2 algarismos sem repetir. Se é sem repetir, ele não pode acontecer 22, 42 e 77. Está repetindo um ao lado do outro. Se ele está repetindo, 9 tirando 3 fica 6. Então, minha resposta tem que ser 6. Como é que pode ser 6? Veja que são 2 algarismos. Continua com 2 algarismos sem repetir. E vamos responder pelo princípio multiplicativo. Na primeira possibilidade, eu tenho 3 números para colocar. Ou 2, ou 4, ou 7. São 3 números. Na segunda possibilidade, eu só posso colocar 2. Por quê? Porque o número que eu comecei não posso repetir ao lado. Então, eu posso colocar o 4 ou 7. Se eu começar por 4, ou eu coloco 2 ou 7. São 2 números. 2 vezes 3, 6. Tirando os números repetidos, ficaram 6 algarismos. Do mesmo jeito, eu faço com 3 algarismos. Se é com 3 algarismos, eu coloco 3 espaços, entre eles o sinal de multiplicação e vou fazer o seguinte. 1, 2, 3, tem 3 números. O número que eu comecei, eu posso repetir, também tem 3 números. E também posso repetir na terceira possibilidade. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, se eu fosse descrever a árvore das possibilidades, eu ia escrever 27 números. Já no último caso, ó, 3 com 3 algarismos sem repetir. Se é sem repetir, vou colocar 3 espaços, porque na questão falou de 3 algarismos. A questão é que vai determinar se é 2 algarismos, 3, 4. Boto 3 na primeira casa. Na segunda casa, se eu começar por 2, não posso botar 2. Então, eu tenho 2 números para colocar na segunda casa. E na terceira casa, só posso colocar 1. Por quê? Porque se eu botasse assim, um número com 3 algarismos. 2, 2, 7. Se aqui está falando distintos, não pode repetir 2 e 2. Então, se eu botar 2 na primeira casa, na segunda casa eu posso botar o 4 ou 7. São 2 algarismos. Se eu botar um 7 aqui, na última casa, eu só tenho um algarismo. Por isso que eu coloquei o numeral 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Eu tenho 6 números que pode ser escrito com todos os algarismos diferentes, como é o caso de 274. São algarismos distintos, diferentes. Posso escrever 247, são algarismos distintos. Vamos agora mais para outro exemplo. Já nesse caso, está falando assim: quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Se ele está falando de 4 algarismos, eu coloco 4 espaços. Entre os espaços, eu coloco um sinal de vezes. E vou fazer o seguinte. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Se ele está falando distintos, é diferentes. Se é diferentes, não pode ser repetido. Então, eu posso dizer assim, todas as vezes que tiver o nome distintos, vai em ordem decrescente. Então, 6, tiro 1, ficou 5, tirou 1, ficou 4, tirou 1, ficou 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 quer dizer que é a quantidade de números que podemos formar com 4 algarismos, todos eles diferentes, um ao lado do outro, diferente entre si. Já nessa questão,
fala o seguinte: os números dos telefones de uma cidade têm 8 algarismos. Determine a quantidade máxima de telefones a ser instalados, sabendo que os números não devem começar com 0. Se são 8 algarismos, eu coloco 8 espaços, 2, 3, coloco outro espaço. Se não pode começar com 0, eu não posso botar 0 nessa primeira casa. Como não falou os algarismos são do sistema decimal, de 0 até 9. Todas as vezes, quando não falar quem são os algarismos, é de 0 até 9. Porque com esses algarismos, eu posso formar o número que eu quiser. Então, se eu tirar o 0, ficou 9 números. Na segunda possibilidade, pode acrescentar o 0 aqui. Se pode acrescentar o 0 e aqui não falou que era distintos, tem 10 possibilidades. Então, 10 números para colocar nessa casa. Tem 10 nessa outra. 10, 10, 10, 10 e 10. E agora, vou multiplicar. Basta colocar um 9 e a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Então, a quantidade de números de telefone que pode ser feito com 8 algarismos é 90 milhões de números telefônicos. Na próxima aula, iremos aprender arranjo, que faz parte de análise combinatória.